Então, pessoal, vamos começar, então, com as deficiências físicas, né? Com as deficiências físicas. Nós temos vários tipos de deficiências físicas. Nós temos a paralisia cerebral, que, num outro momento, eu vou gravar um vídeo só sobre a paralisia cerebral, mas hoje eu vou dar um conceito um pouco mais amplo. O que é a paralisia cerebral? A paralisia cerebral é uma lesão que ocorre no cérebro normalmente na hora do nascimento da criança, né? E normalmente por falta de oxigenação no cérebro, né? Que a gente chama de anóxia, né? Então, aquela falta de oxigenação no cérebro na hora do nascimento, um parto difícil, né? Causa uma lesão no cérebro. Essa lesão ela pode ocorrer dentro ainda do ventre da mãe, né? A mãe pode sofrer um acidente, uma queda, ou depois que a criança nasce também. Por exemplo, se deixar cair uma criança no chão, por exemplo, pode acontecer uma lesão cerebral e provocar uma paralisia cerebral. A paralisia cerebral em si é considerada uma deficiência física, né? Apesar de muitas pessoas acharem que as pessoas com paralisia cerebral também tenham uma deficiência intelectual. Mas não, a paralisia cerebral é uma deficiência física, portanto, muitas pessoas com paralisia cerebral têm a sua capacidade cognitiva, intelectual, preservada. O que acontece na paralisia cerebral? Normalmente, os membros superiores e inferiores são afetados, né? São afetados pela paralisia cerebral. Então, a pessoa fica com uma deficiência física. E dependendo dos membros, dependendo do grau da lesão, né? Todos os membros são afetados, ou só as pernas, ou só os braços, os membros superiores, né? Isso depende do grau, então, dessa lesão, que a gente vai ver um pouquinho mais, no próximo slide, um pouquinho mais detalhadamente. São consideradas também deficiências físicas as amputações, né? As amputações normalmente são em função de acidentes, né? Acidentes de carro, acidentes de trabalho, né? Amputação de mão, de braço, de perna, enfim. Ou por doenças também, né? Nós temos também as malformações, né? Membros que se formam de forma incompleta, enfim. E incapacidades motoras causadas por acidentes, que a gente chama de TCE, né? Que são traumatismo crânioencefálico. Né? Então, o que acontece muito, por exemplo, no Brasil, são os acidentes de moto que deixam as pessoas paraplégicas, enfim, porque causam alguma lesão na medula. Tá? Então, essas são as principais deficiências físicas. Então, existem deficiências físicas também causadas por AVC, que é acidente vascular cerebral, né? Então, nós temos a hemiplegia ou hemiparesia, né? Que, por exemplo, uma pessoa tem um acidente vascular cerebral, um AVC, e de um lado do corpo, vocês já devem ter visto, né? De um lado do corpo a pessoa tem dificuldades, né? Dificuldades de movimentar o braço, a mão e a perna daquele lado. Então, é uma hemiplegia, né? Ou uma hemiparesia. Nós temos a paraplegia ou uma paraparesia,
que daí é quando as pernas, quando os membros inferiores, né, sofreram alguma lesão, né? A triplegia é quando nós temos normalmente as duas pernas com uma dificuldade e um braço, né, com uma dificuldade. A tetraplegia e a tetraparesia, quando todos os membros superiores e os membros inferiores têm dificuldade de movimentação. Né? A hemiplegia, paraplegia, triplegia, tetraplegia, monoplegia, a monoplegia é quando só uma mão, por exemplo, não está com seus movimentos perfeitos, né? Então, a hemiplegia, paraplegia, triplegia, tetraplegia e monoplegia indica que esse membro, ele não tem funcionamento. Ele não tem funcionamento. Ele não tem nenhum funcionamento. E a hemiparesia, paraparesia, triparesia, tetraparesia e monoparesia indica que esses membros, eles têm o movimento, mas é prejudicado. Então, esta é a diferença entre hemiplegia e hemiparesia. Nós usamos essas nomenclaturas também para a paralisia cerebral, né? Normalmente as pessoas que tiveram uma paralisia cerebral, elas têm paraplegia, triplegia, tetraplegia, dependendo do grau da lesão. Certo?